1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, continuando nossa série hoje em 1 Coríntios. Vamos lá, gente? Portanto, aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. E a outro, variedade de línguas. E a outro ainda, a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui a cada um como quer. Agora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também entendi. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Cuidado, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais. E os membros considerados menos honrosos, tratados com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. E acham que nós somos decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Deus nos colocou dando maior honra aos membros que delas tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu que primeiro apóstolos, segundo os profetas, terceiro mestres, depois especialistas na área. Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Tem todos dom de curar, falam todas línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação
os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. Aí ele dá prosseguimento no capítulo 13, no versículo 31. Aí. Vamos lá, nós vamos entrar numa parte muito boa, parte dos dons, né? E não sei se alguém aqui já teve algum estudo aqui sobre a questão de dons espirituais. Uma vez eu trouxe, quando eu estava pregando Atos dos Apóstolos, né? Quando eu fui falar sobre o capítulo 2, não sei se quem lembra aí, quando eu fiz essa exposição de Atos dos Apóstolos, e eu acabei entrando aqui em 1 Coríntios um pouco para poder falar sobre a questão, né, do batismo com o Espírito Santo, do dom de língua. Naquela época eu tive que entrar aqui nesse texto aqui e falei bastante sobre os capítulos 12, 13 e 14, né? Que é uma sessão só. Então, eu falei um pouco sobre isso, mas eu estava aguardando com expectativa já, ansioso para poder entrar nesse tema, para poder falar sobre essa questão dos dons espirituais. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje, tá? Então, aqui a gente precisa entender uma coisa. No versículo 1, Paulo vai falar assim, quanto aos dons espirituais, e aí a gente lembra que ele está respondendo perguntas. Então foram feitas perguntas acerca dos dons espirituais para ele. E agora ele começa a responder essas perguntas que foram feitas acerca dos dons espirituais. Ele entra nesse tema, né? A igreja de Corinto tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão, como a gente já viu na pregação anterior, né? Analisamos dois desses problemas no capítulo anterior. A questão da decência, a questão do traje feminino no culto, a questão do domínio dos crentes em relação à ceia do Senhor, como se portar, né, mediante a ceia do Senhor. Veremos nesse capítulo que a igreja de Corinto tinha também problemas em relação ao uso dos dons espirituais. Eles não estavam usando, mas sim abusando dos dons espirituais. Ainda hoje, né, hoje, nos nossos dias, né, nós vemos o mau uso dos dons espirituais. E isso é um grave problema da igreja. Muitos crentes usam os dons espirituais como um instrumento de autopromoção, né? Se tem dom, eu tenho que ser considerado mais espiritual, porque tenho vários dons, tenho que estar na frente, tenho que receber vários convites, tenho que ser a pessoa pela qual, quando faz a fila de oração, eu tenho que ir até ele, porque aquela pessoa ele tem dom disso, tem dom daquilo, né? E aí as próprias pessoas exaltam a outra pessoa que tem o dom e a própria pessoa recebe essa adoração que o outro está dando e aí fica terrível, não? Então, essa altivez espiritual não é sinônimo de maturidade, mas de imaturidade espiritual. Os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, não é para poder a gente aparecer, né? Não é para poder medir o grau de espiritualidade de ninguém. Os dons foram dados para edificação do corpo, é para o bem comum do corpo, é para ajustar o corpo, é para ensinar o corpo, para corrigir o corpo. E são vários membros que formam esse corpo. Então, pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são o recurso que o próprio Deus concedeu para nós através do Espírito Santo para crescimento da igreja, para suprir a igreja, né, de forma saudável, suprir as necessidades dos seus membros. Há pelo menos 4 posições em relação aos dons espirituais dentro da igreja. Eu anotei isso aqui, porque eu não ia conseguir lembrar, eu achei interessante para falar. 4 posições sobre os dons. Vamos falar sobre os cessacionistas. O que significa cessacionistas? Alguém sabe? Chuta aí. Pelo nome você vai... Que não acreditam nos dons. Os cessacionistas, a visão dos cessacionistas é que os dons foram para a época lá dos apóstolos, para a época que a gente vê lá na Bíblia. Daí em diante, não se tem mais dons, não se manifestou mais dons como, né, dom de língua, dom de profecia, como a gente vê ainda se manifestando hoje. Eles acreditam que não. Um dos motivos, né, pelos quais eles falam é que não há relatos desde a época ali, né, no Novo Testamento ali. Só se repete isso quando chega no avivamento da Rua Azusa, né, que é quando eles falam que
tem esse renovar espiritual, esse renovar carismático, né? Essa manifestação carismática que é do Espírito Santo. Então, as pessoas falam, mas como que Deus deixou esse tempo todo apagado, tantos anos e do nada isso volta? Então, é como se inventaram isso. Isso não foi verdade. Isso é mentira, né? Só que aí, eu lembro que eu ouvi as pessoas falarem isso quando eu estudava, e ficava, caramba, faz um pouco de sentido. Como é que ficou esse tempo todo apagado? Mas de repente houve um avivamento e as coisas voltaram, né, a acontecer. E as pessoas falavam, não existe relatos históricos, não existe relatos históricos. Até que eu me deparei com o material da patrística. A patrística é o material dos pais da igreja, como dos bispos antigos, né, dos padres antigos, dos pastores antigos, vamos dizer assim, dos bispos antigos, que é um material que eles relatam as coisas da época que foram acontecendo, né, assim como estudos e tudo mais. E nesses relatos, a gente consegue ver, eu esqueci até de anotar que depois eu vou trazer isso, os relatos de cada século, aonde houve manifestação dos carismas proféticos, sim. Não cessou, como as pessoas falam. A questão é que não se relatou tanto, não se manifestou tanto. Mas a gente encontra na história os relatos dos carismas proféticos acontecendo, sim. Eu lembro até que eu falava, caramba, agora eu estou me sentindo enganado, estou me sentindo traído, porque eu estudando, vendo as pessoas falar, e todo mundo falava, não teve mais manifestação dos dons espirituais, né? Por isso que nós somos sensacionistas, né? Só foi no tempo bíblico e daí em diante não houve. O que aconteceu lá na Rua Azusa não foi manifestação disso, né? E aí, quando a gente olha para a história, inclusive para esse material da patrística, que essas mesmas pessoas que me falaram isso, que eu estudei isso, elas conhecem o material da patrística. E elas ou omitiram ou não conheciam esse material que estava dizendo que os dons continuavam se manifestando, sim. Então, vamos lá. Então, esse é o pensamento cessacionista. Os dons não existem mais hoje. Foram só restritos ao tempo dos apóstolos. Só os apóstolos que conseguiam manifestar ali na época ali, os dons, junto com a igreja da época, junto com o povo da época, e depois isso cessou. Existe também os ignorantes. São aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Né? Paulo orienta os coríntios para não serem ignorantes com respeito aos dons espirituais. Havia gente na igreja que ignorava esse assunto e por isso não podia utilizar da riqueza dessa provisão divina para a igreja. Existiam também os medrosos. Os medrosos são aqueles que têm medo dos dons, aqueles que têm medo de excessos, medo de cair em extremos, medo de levar essas pessoas a enterrar os seus dons e não utilizá-los, né, para a glória de Deus. E existem aqueles que creem na contemporaneidade, né, dos dons, ou seja, os dons estão presentes hoje, nunca cessaram e continuam, né, até a volta de Jesus Cristo. São aqueles que creem que os dons foram concedidos pelo Espírito Santo para que possa, né, suprir a igreja, aperfeiçoar a igreja. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Talvez eu não vou falar sobre muito significado, mas vou tentar trazer uma parte mais de contexto para a gente entender melhor. Talvez uma palavrinha ou outra eu não vou trazer o significado, mas vou tentar fazer de uma maneira que eu possa até abrir para vocês perguntarem, falarem para mim sobre o que eu estiver falando. Gente, tenta focar nisso. Se você for me perguntar, falar qualquer coisa, é sobre o que eu estiver falando, para não sair. Se for sobre outra coisa, eu não vou nem responder. Aí você vai falar, pô, mas estou sendo mal educado. Não, é para poder a gente focar. A gente não vai sair do tema, tá? Já estou deixando bem claro. Podem falar, mas sobre o que eu estiver falando. Mas, pastor, disso aí que o senhor está falando, desse texto que o senhor leu, eu ouvi isso, eu aprendi assim, me falaram isso, eu já vi isso sobre isso, o que o senhor acha? Não sei. De repente eu falo, não sei, não acho nada. Você vai perguntar, não sei o que significa também. Pode ser que eu vou falar isso. Mas eu quero que vocês participem hoje aí, ok? Vamos lá. Então, no versículo 1, como eu falei anteriormente, ele está respondendo, né? Quanto aos dons espirituais, ou seja, ele está falando que, quanto que vocês me perguntaram sobre os dons espirituais, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, Paulo, uma vez que está respondendo aos coríntios, ele vai falar,
Os dons eram concedidos gratuitamente por Deus. A gente pode lembrar disso. Os dons eram concedidos gratuitamente por Deus. A gente já leu isso aqui, na verdade. Né? Ele vai falar sobre isso. Mas ele está querendo dizer, não sejam ignorantes, né, com respeito a isso. Então eu vou começar a trazer, ele vai falar, eu vou começar a trazer, em outras palavras, como vocês devem utilizar os dons. Como vocês devem viver mediante os dons, né? Se Deus deu dons, é para a gente fazer o quê? Para a gente usar, né? Não é para poder a gente esconder, não é para poder a gente guardar. Não é porque está um monte de gente usando de forma errada que a gente não vai usar mais porque está todo mundo usando de forma errada. Não é isso, né? É o exemplo que eu sempre dou da questão do dinheiro falso e do dinheiro verdadeiro. Não é porque existe dinheiro falso que você vai deixar de usar o verdadeiro. Vai? Não vai, né? Bem que hoje em dia notas estão cada vez mais escassas, né? Mas, e é bem verdade isso. Mas não é porque existem as notas falsas, toda nota que chegar você vai falar, não quero. Não vai falar isso. Vai procurar saber se é verdadeiro. Então, acerca dos dons, acerca de usar os dons, nós temos que ver qual é a maneira correta de, sim, usar os dons, aquilo que Deus deu para nós, né? Ele nos usar através disso. Como nos preparar para isso, né? Como ver se estamos usando da maneira correta. E olhando para a Bíblia. Então, Paulo não queria que os crentes fossem ignorantes acerca dos dons, mas que entendessem e usassem para a glória de Deus. Versículo 2. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Ou seja, então vocês sabem quando vocês eram pagãos, ele está falando para eles, quando vocês ainda serviam aos demônios, quando vocês ainda não serviam a Deus, vocês sabem que vocês eram atraídos, né, pelo aquele movimento, pelo aquele êxtase, né, e levados para os ídolos mudos. Então, os crentes da igreja de Corinto sabem que quando eles estavam no mundo, eles viviam naquele movimento daqueles cultos pagãos ali, né? E eles sabem como era aquele culto, como acontecia. Então Paulo começa a trazer, ó, não é do mesmo jeito. No culto a Jesus, no culto ao Senhor Jesus, vocês não devem usar os dons ou praticar os dons da mesma maneira que vocês faziam no passado. Vocês não devem fazer assim. Né? E aí ele vai começar a explicar essa questão dos... Por que eu falei demônios aqui? Por que eu falei demônios? Em 1 Coríntios 10, bota aí, 19 e 20. Vamos ver o que diz 1 Coríntios 10, 19 e 20. Ó, portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos ao quê? Aos demônios. Então, voltando para o versículo 2, lá do capítulo 12, vocês sabem que quando pagãos, ou seja, quando vocês eram pagãos, quando vocês estavam no culto pagão, eram atraídos pelo aquele mover, pelo aquele êxtase, né? E levados para os ídolos mudos, ou seja, levados para adorar o quê? Para os demônios. Eu não quero que vocês tenham mesma prática dentro da igreja. Não quero que vocês usem as mesmas coisas que vocês tinham lá no mundo, na igreja. Em outras palavras, ele estava querendo dizer. Né? Eles entravam nesses cultos pagãos, né? Eles entravam em êxtase, né? Uma euforia ali. Falavam algum tipo de língua, né? Traziam algum tipo de premonição, de adivinhação. Os demônios falavam através de quem estava ali, como a gente sabe disso até hoje. Mas isso nada tem a ver com a experiência que o Espírito Santo fazia através dele. Podia trazer, né? Os dons que o Espírito Santo dava não tinham o mesmo intuito que eles tinham aprendido quando serviam aos demônios. Então eles precisavam separar isso. A gente sabe por aí, várias das religiões aí, né? Que servem a demônios, e eles se utilizam dessas supostas revelações, premonições, para ganhar dinheiro também. Né? Parece até uma comparação do que começam a fazer na igreja há algum tempo, né? Pessoas trazendo supostas revelações para ganhar dinheiro, né? Para trazer
ali mostrar algum poderio, algum poder espiritual, né? Então, Paulo deixa claro que não é para isso. É interessante quando a gente vê aquele texto, quando Paulo está lá em... Esqueci o nome do lugar agora, se alguém lembra aí que Paulo... Tinha uma menina que ia atrás dele, Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, uma menina ia atrás dele falando que eles eram homens de Deus, que eles eram isso, e essa menina tinha um espírito nela de adivinhação, né? De adivinhação. E tinha os donos dela, né? Ela era uma serva de pessoas. Eles ganhavam muito dinheiro por causa desse espírito de adivinhação que tinha nela. E é interessante que Paulo se cansa de ficar ouvindo isso, e ele expulsa aquele demônio de adivinhação e acaba, né? Os donos daquela serva deixam de ter a sua fonte de lucro agora, porque foi expulso o espírito de adivinhação. Então a gente vê isso biblicamente, que você fala, poxa, como é que pode? O demônio falou ali, lá em tal lugar assim, assim, e falaram para mim isso, falaram isso. Biblicamente a gente vê isso, espírito de adivinhação. E Paulo foi lá e expulsou. Você vê que pessoas desses tipos de religião, se querem se converter, mesmo a Jesus Cristo, provavelmente elas vão manifestar esses demônios para poder ser expulsos dos demônios dela, que estão tomando conta da vida dela, né? Então, a gente percebe que isso existe biblicamente, a gente vê isso biblicamente acontecendo, né? Então, Paulo está falando, não é como vocês viviam na religião pagã, né? Dava-se dinheiro para ter uma revelação, fazia-se um sacrifício para ter uma revelação, comprava-se isso, comprava-se aquilo, né, para ter uma revelação, para ter uma premonição, para ter uma adivinhação, né? Então Paulo começa aqui, ó, a falar, não é assim que Deus faz na igreja dele através dos dons que ele distribui. Não é assim. Não é desse jeito. Deixa isso de lado. Provavelmente, já pensou, poderia estar acontecendo isso. E Paulo está falando, né? Poderia estar acontecendo. Ele está respondendo, como eu falei, a gente tem a resposta da carta, mas a gente não tem as perguntas que foram feitas a ele. Provavelmente, se estava se utilizando da maneira errada, fazendo igual eles tinham aprendido no culto pagão, inclusive querendo ganhar dinheiro, né? Mediante os dons que Deus estava dando para a igreja. Versículo 3. Por isso, eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, a maneira de compreender se uma pessoa estava falando pelo Espírito de Deus era ouvir o que ela está, o que esta dizia sobre Jesus, né, a respeito de Jesus. Aqueles que proclamavam, vou escrever um negócio que eu não estou entendendo o que eu escrevi. Tá. Aqueles que proclamavam e criam que Jesus é o Senhor, estavam falando através do Espírito, pois somente através do Espírito Santo que essa pessoa pode reconhecer a soberania de Cristo. Alguns falsos mestres podiam ser capazes de dizer essas palavras. Jesus é o Senhor. Poderiam dizer, né? Poderiam lhes dar o significado. Mas a verdade no final seria revelada se esses falsos mestres estavam falando pelo Espírito Santo ou não. O Espírito Santo que habita nos crentes os ajuda a crer, né? E confessar publicamente a Jesus Cristo como Senhor. Uma das coisas para poder identificar se uma pessoa se o que ela está falando é do Senhor, é se você tem o Espírito Santo em você. E se você conhece a palavra de Deus também, né? Porque muita gente, vou dizer, tem o Espírito Santo nela, mas não conhece a Bíblia. Aí vai ouvindo as coisas por aí, vai aceitando o que as pessoas estão falando, mas a Bíblia fala o contrário disso. E agora? E aí a gente é levado pela coisa do momento ali, pelo sentimento do momento ali, pela euforia do momento e diz amém. Alguém fala qualquer coisa pra gente e aí a gente amém. Alguém fala pra gente que vai morrer, que isso, que aquilo, né? Tem uma pessoa que, não vou falar o nome, a Alex Sabiente, que eu vou estar falando, na igreja que ele estava, recebe uma profecia dizendo que vai morrer, né? Quantos dias de vida, não é isso? Quantos dias de vida que falou que tinha? Falou não, dia não. Mas falou que ia morrer logo. Ó, vai morrer rápido.
né? E essa pessoa ouviu isso e virou a cabeça, não foi? A pessoa acabou, era uma pessoa totalmente, né, inteligente, acabou a pessoa. Hoje em dia eu vejo bem melhor, né? Bem melhor hoje em dia, graças a Deus por isso. Mas ficou muitos anos de uma maneira perturbada mesmo. Muita coisa. Ela escondeu muito com essa pessoa, ele sabe melhor do que eu. Então, veio de uma situação onde uma pessoa fala, você vai morrer, ele está falando que vai levar você. A pessoa acreditou naquilo, levou aquilo para a mente, para o coração, acabou a vida da pessoa. Não sei nem se queria trabalhar mais, não queria fazer nada, né? Não queria fazer mais nada. Só ia para a igreja, um monte, não sei se ia também. Só isso, né? Aí ficou direto para a igreja e eu mentalmente ficou preocupado. Exatamente. Porque não queria fazer mais nada. Porque eu não sei quem foi, então não sei quem foi que estava lá, mas que falou isso, né? Falou que a pessoa. E tem gente que vive, né, baseado nisso aí, nessas palavras que as pessoas vão falando aí. Não vai pelo que a Bíblia diz, vai pelo que as pessoas falam. Né? Imagina, eu chegar para você hoje e falar uma coisa dessa, você vai morrer se você não se... Deus está mostrando aqui, se você não servir a Jesus, se você não botar a sua vida no altar, porque é isso que as pessoas falam, tá falando que você vai ser atropelado, vai parar de andar. Que autoridade a pessoa tem para falar isso? Está inventando história, está colocando medo na pessoa. Está colocando medo. Se Deus quiser fazer isso com alguém, ou permitir que isso aconteça, vai acontecer. Não precisa nem falar que vai acontecer. Deus não ameaça, Ele faz. A Bíblia está recheada de palavras apontando para a gente qual é o caminho que nós devemos andar. A Bíblia está recheada de palavras, de profecias, de promessas, mostrando para a gente, nos ensinando o que aconteceu com quem seguiu o caminho da salvação, o que aconteceu com pessoas que não seguiram o caminho da salvação. Não precisa ficar inventando esse monte de coisa. Toma cuidado, rejeita isso. A gente vê isso o tempo todo acontecendo no Pix, né? Profeta do Pix, na TV por aí afora, no Instagram, né? Nas lives lá do Instagram, do Facebook. E as pessoas começam a inventar um monte de história. Às vezes você não sabe, de repente você é ingênuo ao ponto de quando você entrou lá, colocou seu nome lá na live lá, né? Falou sobre alguma coisa da sua vida, ele tem alguém por trás dele, ou uma equipe por trás dele, que ele vai lá, entra na sua rede social, vasculha a sua rede social todinha, procura as suas informações e começa a mandar para quem está falando ali. E a pessoa começa a falar da sua vida. Tal pessoa, nome tal. Tem um filho. Estava viajando esses dias para tal lugar. Tem isso, tem aquilo. E aí começa a falar da vida da pessoa. E, cara, é profeta mesmo. Falou meu nome tudo. Falou até aonde eu estava, tal dia, tal hora. E aí você vai ver lá, de repente, a pessoa que tirou foto num lugar e o celular marcou, né? Marcou, ela mostrou onde estava o lugar, e o celular marcou até a hora, e marcou o dia. A pessoa, tá vendo como é que eu sou profeta? Tá vendo como é que eu sou? Vou te dizer, a pessoa estava em tal lugar, tal dia e tal hora, não sei lá o quê. Aí, é profeta mesmo. É fácil ser profeta assim, não é? É fácil ser profeta assim. E, gente, quando vem dessa maneira, sai fora. Não é profeta, não é profecia. Começou a vir dessa maneira aí, sai fora. Sai fora. Não é profeta, não é profecia. Sai fora disso. Sai fora disso. É charlatão, é enganador. Enganador, com certeza. Com certeza. Tá? Então, alguns falsos mestres poderiam ser capazes de falar, dizer palavras, falar que Jesus era o Senhor. Poderiam ser. Poderiam dar significado. Mas o Espírito Santo em mim e você, se é que temos o Espírito Santo, e a própria palavra que nós conhecemos, é que vai mostrar se essa pessoa é de Deus ou não. E aí a gente tem que pedir a Deus um dos dons que está aqui, discernimento também. Discernimento espiritual, discernimento dos espíritos, como foi dado aqui. A gente tem que pedir a Deus. Se Deus vai dar para mim, aí é com Ele. Né? Eu posso pedir dom de Deus? Claro que posso. Mas Ele dá de acordo com o que Ele quiser dar.
Tanto por isso que a Bíblia falou, todos são apóstolos, todos são mestres, todos operam milagres? Não, todos não fazem isso. Porque Deus dá, né, a quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, os crentes da igreja de Corinto vieram, na sua maioria, das religiões de mistério, como eu já falei, né? Adoravam vários deuses, com letra minúscula, onde eles eram incorporados por espíritos malignos e falavam um estado de êxtase, né? Alguns desses crentes queriam importar práticas, né, desses cultos pagãos que eles viveram para a igreja. O grande problema é que algumas dessas pessoas da igreja de Corinto estavam falando, né, em estado de êxtase, e nesse momento desse êxtase, dessa gritaria, começava a se ouvir, né, anátema Jesus, maldições Jesus. No meio dessa situação lá, nesse culto, né, se dizia amaldiçoe a Jesus. Acho que o Diogo está pensando da filha dele. Então, no meio desse culto, eles acabavam, no meio desse êxtase, ao invés de glorificar Jesus, o que acontecia? Amaldiçoavam a Jesus. Né? Era isso o que acontecia. Então, eles falavam, isso não pode estar acontecendo. Paulo corrige, né, essa prática, dizendo que uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus não pode fazer isso, porque o Espírito de Deus não leva uma pessoa a falar e agir contrário a Jesus. Isso, vamos dizer, ele está falando de uma maneira descarada. Alguém, de repente, pode enganar por algum tempo, por algum momento, né? Dizendo que era Deus, dizendo que era... Mas não é. Mas dessa maneira descarada, no meio do culto, no meio daquela situação ali, a gente está falando sobre um culto, né? Lembra disso? A gente está falando sobre o culto ainda, sobre como os dons devem se manifestar no culto. No meio do culto ali, alguém diz que Jesus seja amaldiçoado. No meio daquela guitarra, Jesus seja amaldiçoado. Aí você percebe que não é o Espírito Santo de Deus que está usando aquela pessoa. Não faz nenhum sentido, né? Ninguém pode confessar a Jesus como Senhor e, ao mesmo tempo, dizer Jesus seja amaldiçoado pelo Espírito Santo. Não existe essa possibilidade. Não existe isso. Ok? Versículo 4. Há diferentes... Eu vou ler do 4 ao 6 e aí a gente volta, eu volto explicando depois, tá? Eu acho legal ler do 4 ao 6. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, quando Paulo volta para o versículo 4, quando Paulo está falando no versículo 4 ali, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, Paulo está falando da origem dos dons. Os dons vêm da onde? De quem? Do Espírito. Então, há diferentes tipos de dons. Mas quem que dá esses dons? Mas o Espírito é um. O Espírito Santo que dá esse Espírito, que dá esse dom, perdão. Então, o dom espiritual procede da graça. Ele dá gratuitamente para quem ele quer, para que, né, aperfeiçoe a igreja. Nenhum homem tem competência espiritual para distribuir dom. Né? Algum homem chegar e falar, não, vem cá que eu vou orar para que a mesma unção, o mesmo dom que está em mim, eu vou passar para você. Nenhum homem pode fazer isso. Ele não é Deus. Ele não é o Espírito Santo que distribui da maneira que... É interessante que o texto vai dizer que ele é que dá. É ele que dá, como ele quer. E aí vai ter homens que vão dizer, não, eu vou passar para você o dom que está em mim. Está errado. Está indo contra o que a Bíblia diz. Né? Então, nenhum tem competência, nenhum homem tem competência para distribuir. Essa não é uma competência humana. Os dons são originados na graça de Deus e são ministrados, doados e distribuídos por quem? Exatamente. Nenhum homem tem competência para distribuir dom espiritual nenhum. A origem dos dons nunca está no homem, mas em Deus. Versículo 5 vai dizer, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Então, é interessante que, primeiro, ele fala sobre a origem dos dons. Depois, ele fala que os dons é para o serviço. Serviço.
há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Aqui ele compara, você percebe que ele só muda aqui na primeira parte do versículo, ele muda. No versículo 4 diz, há diferentes tipos de dons. No versículo 5 ele diz, há diferentes tipos de serviço. Eles chamam os dons de serviço, porque é para o serviço da igreja, para servir aos membros. Deus distribui esses dons para o serviço. Mas o Senhor é o mesmo. Nesses 3 versículos aqui, a gente consegue ver a Trindade, né, atuando aqui. Vai falar sobre o Espírito Santo, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre Deus aqui. A gente consegue ver aqui nesses versículos aqui. Então, o versículo 5. A palavra serviço no grego significa diaconia. Há diferentes tipos de serviço. A palavra significa diaconia. Diaconia ou diácono é um servidor ou um garçom, alguém que serve com as mãos. Tá? Diácono, se você puder pegar uma tradução bem simples, alguém que serve com as mãos. Um trabalhador manual ou braçal, alguém que faz algum serviço manual. Isso é um diácono, um garçom, né? Um servidor. Tá? Então, isso se refere ao modo de atuação do dom, que é dado para servir. Dom é dado para servir. Não é para ninguém ser engrandecido com isso. Não é para ninguém ganhar dinheiro com isso. É para servir. Os dons são dados não para projeção pessoal, mas para o serviço. O dom é serviço. Dom é serviço. Dom é para servir. Deus nos dá dons para servirmos uns aos outros. E não para tocarmos trombeta, nos exaltarmos nas nossas virtudes ou habilidades. O indivíduo jamais deveria acender uma luz sobre si para poder exaltar o seu dom, para poder dizer o quanto é espiritual, porque tem dom. Né? A finalidade do dom espiritual não é a autopromoção, mas para a edificação da igreja, para a edificação do próximo. Versículo 6. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, há diversidade de realizações ou atuações. Né? A palavra aqui, ele traz até o Hernandes Dias Lopes traz a interpretação da palavra atuação. Em alguma Bíblia, sem ser a que a gente está usando, vai estar realizações, né? Que no grego vem da palavra energia, ou de obras exteriores. Então, a questão aqui, há diferença de tipo de atuação, mas o Deus é o mesmo. Então, o que significa isso? A atuação do dom é Deus atuando dentro de nós, em nós, com a energia de Deus, com o poder de Deus, com as realizações de Deus. É com a atuação de Deus dentro de nós. Dom não é meu, eu não criei esse dom, eu não gerei esse dom. Deus me deu esse dom e Ele mesmo, com o poder dele, atua em mim nesse dom, atua em você através desse dom, né? Ele realiza através desse dom. É Ele que realiza. Não estou aqui realizando ou você está realizando por conta própria. É Deus que está fazendo através de você. Né? Então, as realizações ou atuações de Deus é um transbordar de Deus. Né? Da graça, das virtudes dele através de um membro, né? Para a comunidade. O dom espiritual tem uma finalidade. A sua finalidade é exteriorizar um ato de trabalho, de alguma realização. O dom espiritual é para ajudar alguém, para fazer algo por alguém. Olha só, o dom espiritual é para poder ajudar a mim e a você a fazer algo por outra pessoa. Né? Deus dá esse dom, então, para os dons para poder servir. E ele começa a organizar, e aí depois a gente ele vai começar a organizar, né? Ele vai entrar mais sobre isso, sobre a questão dos dons principais que nós devemos usar na igreja, no momento de culto, no momento ali, para poder que haja edificação do corpo, né? Então, o dom espiritual era para ajudar alguém a fazer algo por alguém, trabalhar por alguém e realizar coisas para alguém. Está sendo redundante, mas o dom, vamos lá, o dom é para que ajude a você a ajudar alguém. O dom é para que Deus use você para ajudar alguém no reino dele e aperfeiçoar. Dom não é egoísta. Dom não é intimista. Dom sempre está voltado para o trabalho, ação, realização.
em benefício de alguém. A finalidade do dom é realização de alguma obra ou ajuda para alguém, para o próximo. Versículo 7. E aí, tudo bem, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso aí? Se quiser, pode fazer. Posso prosseguir? Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Dom não é simplesmente para eu me sentir maravilhoso, espiritual, me sentir, ganhar um dom, pronto. Caramba, agora eu sou mais espiritual que todo mundo. Agora sim, eu sou o mais crente de todos. Dom não é para isso. Olha o que diz o versículo 7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Não é o fato só para eu poder me sentir bem, só para eu me sentir bem. Não importa o que esteja acontecendo na igreja. O importante é eu me sentir bem. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que na hora da pregação aqui, eu começo a falar em línguas, e não há interpretação, ninguém tem interpretação. E eu o tempo todo aqui falando em línguas, e eu estou me sentindo bem, eu estou suando, eu estou pulando, né? Eu estou aqui falando em línguas, e eu estou me sentindo bem. Bem! Mas ninguém está entendendo nada. O dom não é para isso. O dom não é para isso, para eu me sentir bem e está todo mundo sem entender nada. É para o bem comum. É para o bem comum. Por isso que o dom de línguas, se não houver interpretação, não é bom para o bem comum da igreja. É o que a gente sempre fala aqui, a gente tem o costume de não falar em línguas no microfone aqui. Se está ministrando alguma coisa, a gente tem o costume de não falar. Por quê? Porque a não ser que haja interpretação. Se houver interpretação, que fale. Mas o que vai adiantar para a igreja que está aí esperando receber uma palavra, um ensinamento, uma exortação, eu ficar falando em língua no microfone aqui se não houver interpretação? Nada. Não vai adiantar de nada. Paulo fala sobre isso. Fala. Nesse caso, por exemplo, se tiver alguém que vai interpretar na igreja, mas eu não sei se a pessoa vai interpretar. Como seria então? Por exemplo, a pessoa, se ninguém falar. Se a pessoa falou só para ela, como que alguém vai interpretar? É um caso, né? É um caso. É um caso que precisa sim ser falado sobre isso, precisa ser ensinado isso. Se ninguém falar, não vai saber quem tem interpretação. Com certeza. Quem vai ter interpretação não. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte. Eu estou querendo trazer uma comparação do que a gente vê no nosso dia a dia. Por que a gente não tem costume de falar? Porque geralmente as pessoas não são ensinadas, e aí é o momento agora que a gente está aprendendo sobre isso, que você vai ver o tempo todo as pessoas falando comigo o tempo todo e não há interpretação. Como não há interpretação, o outro vai falando, o outro vai falando, o outro vai falando. Né? O dom só é dom para o culto quando ele é bom para o bem comum. Como o Alex falou, pode acontecer uma situação e de repente alguém falou em línguas, sim, e houve uma interpretação. A pessoa começou a ouvir, Deus deu interpretação para a pessoa e ela traz interpretação. Só que é difícil isso acontecer. O que mais acontece é geralmente as pessoas falando à torta e à direita. Acontece interpretação? Sim, já vi isso acontecer várias vezes. A gente via, né, Alex? Nosso contexto de igreja. Mas, por outro caso, não existia. E mesmo sem interpretação, a pessoa continuava falando. É o caso de, como a gente vai ler aqui posteriormente, a gente vai entrar mais nisso posteriormente. É o caso de uma pessoa estar falando, sim, como ele falou, está falando nisso. Falou, nova interpretação. O que você tem que fazer? Continuar falando? Exatamente. A gente vai entrar mais sobre isso ainda posteriormente, nos outros capítulos. Mas é uma boa pergunta para poder falar sobre isso. Né? Porque faz todo sentido essa pergunta que a Alex fez. Mas como é que vai saber se tem alguém que tem uma interpretação se a gente não fala? Né? Mas a questão é, quando a gente está falando sobre a questão da ordem do culto, é necessário o quê? Que alguém fale. Não houve interpretação, o que acontece com quem está falando? Para de falar. Ou fala para ele com Deus, né? Como diz a Bíblia, para de falar
Eu digo assim, tá no microfone falando, né? Ou para de falar, ou fala com ele e com Deus, né? Falar, pô, mas quando eu tô falando, eu não consigo me controlar, não consigo me segurar e tal, isso, aquilo. Aí já vai entrar em outro ponto também, que depois eu vou falar sobre isso, que já está nos capítulos posteriores, né? Vai falar que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, né? É interessante que é o espírito do profeta. Consciência, pensamento, intelecto. Você é consciente, você é racional, você sabe o que você está fazendo. Você não está fazendo como uma possessão maligna, né? E não sabe o que acontece, né? As pessoas, geralmente, quando ficam possessas, depois, quando saem daquela possessão, elas não sabem nem o que aconteceu, o que fizeram, né? Geralmente. Então, mas com o Espírito Santo ali, você está consciente. Você está consciente do que está vivendo ali. Então, boa pergunta. A gente vai entrar mais sobre isso, Alex. A gente vai entrar nesse ponto porque o texto mesmo vai apontar para isso aí. A gente falar sobre isso não vai ser hoje, mas a gente vai falar sobre isso. Muito boa pergunta. Muito boa. A gente precisa, sim, não, como é que eu posso dizer? Até o que Paulo fala aqui sobre a questão dos extremos, né? Exatamente, a questão dos extremos. Não é para a gente chegar aqui, todo mundo falando em língua, tá, o pessoal, todo mundo me chegou falando em língua ao mesmo tempo, e tal, e tá todo mundo, e não tem interpretação, e não tem nada, todo mundo sai daqui, tô satisfeito. Mas não houve entendimento naquilo, né? Não é para fazer isso, mas também não é para você se proibir a falar em língua. Só que o que o apóstolo Paulo sempre quer trazer é que se eu estou aqui ensinando, pregando, vai fazer algum sentido eu estar aqui falando em língua se não está tendo interpretação? Se eu vim aqui para pregar, eu vou pregar. Né? Eu vou pregar. E vou pregar e vou trazer na língua que vocês estão entendendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, gente, não, já que a Alex perguntou isso, vamos falar. Para então a pessoa nunca falar em línguas na igreja? Não, se tem o dom, pode falar. Só que aí, se você está vendo que não tem interpretação, você vai chamar a atenção para você falar língua alta para todo mundo, sendo que não houve interpretação. Eu não estou falando só quem está com o microfone na mão, gente. Eu estou falando quem está sentado aí. Gente, presta atenção em mim aqui, presta atenção em mim, presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, mim. Então, o que acontece? Eu estou falando quem está sentado aí. Aí está aqui, de repente, não na hora da pregação, mas, sei lá, na hora do louvor, né? Quem está aí, de repente alguém começa a falar em línguas aí e começa a perceber, Deus quer me usar, eu vou aumentar um pouco a minha voz, você mesmo consegue fazer isso, você consegue diminuir a sua voz, eu vou falar em línguas, né? Caramba, Deus não está me dando interpretação, não deu interpretação para ninguém. Ou de repente você falou, guardou, daqui a pouco alguém, irmão, eu tive interpretação do que o irmão estava falando. Ele falou isso. Aí você, se você tem interpretação, o que você faz? Você fala sobre o pastor? Você fala sobre alguém? Você fala para a igreja. Que aí depois a gente vai entrar nesse tema também. Sem querer a gente entra, não tem jeito, né? Que aí vai dizer, enquanto um profetiza, os outros julguem a profecia e não o profeta. A profecia é para ser julgada. É para ser julgada. Tá? É para ser julgada. Pode acontecer do profeta ser de Deus, mas profetas não erram. Erram. Não quer dizer que Deus errou, quer dizer que o profeta falou aquilo que Deus não falou para ele falar, e ele vai lá e fala. Entendeu? Não falou. Nem por isso a pessoa deixa de ser servo de Deus, deixa de ser. Mas o que ela tem que fazer? Se arrepender do que falou. E fazer a coisa correta. Ok? Então, os dons são dados a cada membro do corpo, né? A cada membro do corpo. Todos os membros, salvos por Cristo Jesus, têm pelo menos um dom. Gente, não existe pessoa que foi salvo por Jesus Cristo que não tenha um dom. Não existe isso. Né? A afirmação do apóstolo é categórica. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Não existe ninguém convertido sem dons espirituais. Cada membro tem pelo menos um dom espiritual. Cada membro vai ter. Depois a gente vai entrar na lista dos dons aí para ver. Os dons têm um propósito. Qual o propósito? Eu ficar feliz? Eu ficar feliz? Não. Eles são dados visando o fim proveitoso, ou seja, a edificação da igreja. O benefício não é próprio e pessoal, mas endereçado para a coletividade.
O propósito dos dons é para a edificação da igreja. Então, o propósito principal dos dons é para a edificação de quem? Da igreja. Fala. Em relação aos dons que você falou, né? A gente acaba vendo, por exemplo, uma pessoa que tem um dom de tocar, acaba usando isso para a vida dela, por exemplo. A gente está falando sobre dons espirituais. Não entra nesse. Por isso que eu falei, vamos falar sobre a lista dos dons. Explica para eles. Então, existe a lista dos dons espirituais que a gente vai ler aqui, que a gente já leu na verdade, né? A gente vai ler. Eu vou entrar lá, eu vou entrar agora. Segura aí, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Aqui, o versículo 8, 9 e 10, a gente vai falar sobre isso aí, tá? Vamos falar sobre isso aí, rapidinho. Fica tranquilo, eu vou falar sobre isso. Versículo 8, 9 e 10, o que diz? A um pelo Espírito é dado, aí está falando sobre a questão dos dons espirituais. Ó. A um pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro a fé. Está falando dos dons, ó, já falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé. Tudo versículo 9 agora. Pelo mesmo Espírito a outro é dom de quê? Curar. Versículo 10. A outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda a interpretação de línguas. Aqui você vai ver uma lista dos dons espirituais. Vamos ver outra lista de dons espirituais? Kaique, abre aí, Romanos 12, de 6 a 8. Vamos lá. Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. E o dom, se o dom é servir, então até servir é dom. Você sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Vamos para outra lista, outro lugar que fala sobre dons. Espera aí. Aqui eu já acabei de ler isso aqui. 12, 28. Vai lá. 12, 28. Coríntios. 1 Coríntios. 12, 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres. Os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Olha só como é que o dom de administrar, de curar, dom de administração se entra na mesma questão dos dons para profeta, para ser mestre, para realizar milagres. Entenderam? Isso tudo é dom dado por Deus. Entendeu? Isso tudo é dom dado por Deus. Então, às vezes as pessoas querem, por que a gente sempre acaba falando muito sobre a questão dos dons de língua? A pessoa só quer dom de língua. Porque também é ensinado que para você ser espiritual tem que ter o dom de língua. Para você ser batizado pelo Espírito Santo, tem que ter dom de língua. Aí a gente vê aqui na lista aqui que a administração, tem dom de administração, é Deus que dá isso. É interessante, sabe o que a gente vê? Quando Deus vai fazer o tabernáculo, vai mandar construir o tabernáculo, né? Eu preciso pegar esse texto depois para poder ler isso. Ele vai falando que Deus enche com o Espírito dele. Enchi a Bezalel com o meu Espírito. Dei dom a ele para fazer isso. Agora eu dei o dom para poder desenhar os projetos. Eu dei o dom para outro para poder fazer especiarias, fazer os perfumes. É interessante que Deus é que vai dando esses dons. Através do Espírito Santo dele. É ele que faz isso. Mas aí quando a gente pensa, vamos lá, Gustavo, a pessoa tem um dom, né, para tocar um instrumento, você foi falar isso aí, né? E essa pessoa usa para poder não adorar a Deus. Né? A gente vai ver isso no mundo o tempo todo. Né? Ela vai estar... E não é só tocar um instrumento, não é só cantar, mas as pessoas vão utilizar-se de vários dons para fazer o que elas quiserem por aí. Né? Não vai ser para servir a Deus, vai ser para servir os próprios
como é que se fala? O próprio ventre, o próprio interesse para ganhar dinheiro. Quando Deus, né, a gente vai ver Paulo falando aqui, quando na verdade os dons espirituais de Deus dá para a gente para poder servir o bem comum da igreja. Se você tem alguém na igreja que tem um dom, né, espiritual de administrar bem as coisas, administra bem a igreja, cuida bem das coisas, não é isso? Né? Organizar eventos, né? A gente começa a perceber que isso tira o peso de alguns irmãos e serve, ajuda, né? Todo e qualquer dom que Deus distribui para a igreja é para o aperfeiçoamento da igreja, é para servir a igreja. Então, vamos ler o versículo rapidinho. A gente vai continuar falando sobre isso ainda. 29, bota no 29, só para poder ver aqui. Então, não tem que mudar não. Aí ele pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos dom de realizar milagres? Ele mostra que a igreja é composta, ou melhor, a igreja é composta por vários membros. Mas ele deixa claro que Deus vai usar cada um como quer, vai dar o dom que ele quiser para o aperfeiçoamento da igreja. Isso está claro. E ele deixa claro que a igreja toda não é olho, a igreja toda não é boca. Próximo. Todos têm dom de curar? Todos falam em língua? Todos interpretam? Não. Cada um vai fazer, ou vai realizar, ou vai ser usado por Deus pelo dom pelo qual Deus distribuiu para a igreja da maneira que Ele quer, para contribuir para o bem comum. Né? Aí você conclui essa pergunta agora, Gustavo. Uma questão, por exemplo, você fala do dom de ensinar, né? A pessoa tem um dom de ensinar e aí você... Foi até bom que ele reformulou a pergunta dele, viu? Você pode fazer, por exemplo, dar aula, por exemplo, você tem um problema. Então, bom, você está usando para poder... se Deus te deu para você ensinar, se você é um professor, você pode trabalhar, você vai estar trabalhando de repente em uma escola, vai estar ensinando alguém, né? Mas você pode também estar usando esse dom para estar numa igreja, para estar pregando a palavra, para estar ensinando coisas. Não tem. Qual o problema tem nisso? Agora, se você tem o dom de ensinar e você usa esse dom para ensinar coisas erradas, né? Eu sou cristão, mas o meu dom é de ensinar, só que lá fora eu ensino coisas erradas. Peraí, calma aí. Opa, como assim? Não faz sentido, né? Aí não vai fazer sentido. Na igreja eu ensino coisa certa, mas lá fora, como eu... gente, aqui é meu dom, gente, é ensinar. É tanto coisa certa quanto errada. Então, eu tenho que ensinar, né? Eu sou bom nisso. Aí tá errado. A questão você pode ser um professor. Antes eu ficava muito bitolado nisso, nessa questão de que eu não posso ter essas profissões aí, eu lembro na minha adolescência, essas coisas não glorificam a Deus. Tem que ter alguma coisa que vai glorificar a Deus. Né? Essas coisas aí não vai glorificar a Deus. Como é que eu vou ser um engenheiro elétrico? Isso aí, eu vou glorificar a Deus como ser um engenheiro elétrico. Como que eu vou fazer isso? Então tem que ser um dom que seja voltado para servir a igreja. Né? É interessante que se todo mundo, vamos pensar assim, se todo mundo aqui na igreja fosse pastor da igreja, não ia ter ninguém sentado, né? Ia estar todo mundo pregando aqui ao mesmo tempo? Não dá. Vamos dizer assim, não dá. Né? Então, sim, vamos dizer, se eu fosse um engenheiro elétrico hoje, que era uma faculdade que eu queria fazer, né? Não sei se eu vou fazer ainda, posso, se Deus permitir. Bem, puxa. Então, eu consigo glorificar a Deus com a minha profissão, porque aonde eu estiver, nos lugares que eu estiver, eu vou ser cristão naquele lugar. Eu vou ser cristão, eu vou estar dando exemplo da minha vida e vou estar tendo a oportunidade de pregar a palavra com a minha vida ou com a minha boca, com as minhas atitudes naquele lugar lá. Então, não importa a profissão que você escolha, não importa. Você vai estar usando o seu dom, de repente, na profissão que você escolheu. Pode ser. Mas tudo para a glória de Deus. Só que, o que pode acontecer com isso? Eu sou bom em ensinar. Mas virou minha profissão também. Eu uso para a glória de Deus, eu uso da igreja onde eu estiver, mas acabou virando minha profissão também.
Eu sei que é tudo para a glória de Deus. E mais, você transfere a glória para Ele. Foi Deus que me deu isso. Eu lembro que na escola, e falo isso, gente, só para poder trazer um exemplo. Eu lembro que na escola eu sempre não gostava de apresentar trabalho assim na frente da escola. Quem nunca gostou de apresentar trabalho, né? Eu não gostava. Acho que ninguém gostava. Tinha alguém que gostava? Eu gostava muito, eu me apresentava. Eu nunca gostei. Eu nunca gostei. Porque muito tímido, tá lá na frente, as palavras somem da mente, a mão começa a suar, não é isso? Sozinho começa a descer aqui no canto aqui, ó. Começa a descer aqui. O sovaco parece um peixe todo molhado. Não é isso que acontece? Transpirar, gaguejar, né? Terrível. Se eu pegasse uma coisa para ler, se fosse ler na frente da turma, acabou. As palavras sumiam. Eu não sabia onde eu estava lendo. Terrível, terrível. E eu sempre me privei a isso. Me privei. Só que essas coisas mudaram. Mudaram quando? Quando eu entrei para a igreja. Por incrível que pareça, quando eu entrei para a igreja, as coisas mudaram. Eu continuava com medo. Só que na igreja eu já falava, já conversava, a gente já fazia um teatro, né, Alex? Lá, fazia alguma coisa, conversava, né? De repente lia um versículo, uma consagração nossa de adolescente lá, no Ministério do Louvor, a gente já lia uma palavra, já lia bastante em casa. E na escola não teve jeito, quando chegou no ensino médio, aí falava, aí tinha uma professora de, não sei se era português e literatura, que era bem, não, era a mesma professora, eu não lembro que matéria que era. Aí falou, José Ricardo, se você não apresentar o trabalho, você vai ficar sem nota. Caramba, aquilo dependia para eu poder não ficar independência. Meu Deus, eu tinha que falar, eu sempre deixava falar. Eu nunca ligava para a nota de apresentação. Eu fazia, mas não ligava para a nota de apresentação, porque eu sabia que eu ia conseguir fazer outras coisas, só que naquele bimestre eu estava ruim. Naquela matéria ali, naquele bimestre eu estava ruim, eu não ia passar. Não sei se é literatura ou português, alguma coisa disso. Aí eu, meu Deus, agora como vou fazer? Fiquei estudando o texto, fiquei estudando, estudei. Eu aprendi. Aí chegou na hora de apresentar o trabalho, nervoso pra caramba, mas até minha voz mudou. Eu comecei a falar mais alto assim, né? Chamando a atenção dos outros. Eu nunca tinha feito. Até pessoas que estavam abaixadas assim, olhou e viu quem era que estava falando. Era eu, percebi isso. E aí eu comecei a falar e apresentei o trabalho. Eu li uma frase e não falava. Li uma frase, não lia tudo, só li uma frase, explicava. Li outra frase, explicava, expliquei o trabalho todo. Sentei todo suado, todo molhado, nervoso. Mas eu consegui, graças a Deus. Senhor, eu consegui. Eu não acredito nisso, eu consegui. Sobrevivi, eu não acredito. Aí tá, todo mundo foi apresentando o trabalho, beleza, blá. Aí a professora foi falar, né? Ela sempre fazia uma feedback sobre o que aconteceu e tal. E ela foi falar e falou. Gente, mas eu deixei para falar sobre um aluno, sobre uma pessoa no final. Que essa pessoa me surpreendeu. Eu nunca vi essa pessoa falar aqui. José Ricardo, por que você não fala? Você fala bem. Você falou do jeito que eu entendi, do jeito que eu não tinha entendido antes. A pessoa falou assim, gente. Aí depois, na mesma hora, assim, Deus quer me usar para alguma coisa. Na mesma hora, eu consegui parar e pensar, é o Espírito Santo de Deus. Porque eu falei, poxa, eu nunca liguei para isso, nunca liguei. É Deus, não sou eu, é Deus. É Deus, não sou eu, é Deus. É o dom de Deus isso, para poder falar. Porque eu sou tímido, se for colocar pela minha timidez, eu fico quieto. Né? Então, daquele dia em diante ali, eu nunca mais fiquei quieto, né, Graça? Até hoje eu falo muito, né, Graça? Daquele dia em diante ali, eu nunca mais fiquei quieto. Todo o trabalho que tinha para apresentar, eu falava, eu vou apresentar. Daquele dia em diante, eu nunca mais não apresentei um trabalho. Nunca mais não apresentei um trabalho. E eu percebi que era um dom que Deus tinha dado para mim, de explicar de uma maneira que as pessoas entendessem. Não que tudo que eu explico vai ficar maravilhoso, todo mundo vai entender. Mas eu entendi que Deus tinha me dado o dom daquilo ali naquele... Eu entendi naquele momento. Não sei se Deus tinha me dado antes, mas eu entendi naquele momento ali. Né? E assim, o que... Glória a Deus por isso, que é para a glória de Deus. Depois eu até conversei com a professora, falei que eu era cristão, depois descobri que ela era também. Né? E até ela falou isso para mim depois, né?
Interessante que eu pensei na hora e depois ela falou para mim depois. E você percebe acerca dos dons, né? Deus pode ter te dado, Gustavo, um dom de ensinar. E você vai usar isso para a glória de Deus ou não. E as pessoas vão ver uma diferença em você. E você vai glorificar a Deus até com a diferença que as pessoas veem em você. Mas foi Deus que te deu esse dom. Isso aí é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Fala, Alex. Só para ficar claro. Então, nós podemos dizer que, como falou ali, dom de servir. Seria servir, se você servir como músico, servir como alguém que limpa a igreja, como fica na portaria. Sim. Tudo isso é dom, então. Podemos dizer que Tudo é dom. Tudo é dom. Porque, como eu falei, o dom é relacionado ao serviço. Como a gente leu no versículo, eu achando que o meu celular de touch, meu computador touchscreen, eu estava tocando na tela aqui. Versículo 5, ó. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Então, o serviço aqui vai falar sobre diaconia. Né? A palavra diaconia. Dom está totalmente ligado à diaconia. Dom está totalmente ligado a serviço. Qualquer tipo de serviço que você fizer na igreja. Mas você percebe que é dom quando a pessoa se destaca naquilo que está fazendo, né? Você pensa, caramba, aquela pessoa tem um dom disso. Né? Caramba, ela tem um dom disso. É diferente do jeito que a pessoa faz. Mas aí a pessoa não pode se engrandecer. Né? Igual a Alex falou aqui, qualquer coisa. Sei lá, tá na portaria, limpar a igreja. Você sabe que quando eu vim para a igreja, eu vou transformar, né? Eu sou bom nisso aí, né? Aí a pessoa quer glória para ela mesmo. E aí, ó, vamos entrar no texto, ó. A Bíblia diz que o dom é para servir ao próximo. Você pode se sentir bem, mas se os outros não se sentir bem, não valeu de nada. É isso que a Bíblia diz, não valeu de nada. Fala. Não tinha. Graciele comprou tudo agora. Graciele comprou tudo agora. Então, o que é a questão dos dons? Estou falando sobre dons ainda. Dom não é simplesmente para eu me sentir bem. Se eu só me sentir bem, mas não fizer bem para ninguém, não serviu de nada. Aqui, o que está falando aqui? Sobre a questão do culto. Organização do culto. Então, para o momento do culto, ou para o bem comum da igreja, você não pode ser egoísta na relação aos dons. É para servir. Então, por exemplo, quem limpou a igreja ontem? Ficou feliz porque limpou, ficou bichorosa. Caramba, amanhã os irmãos vão chegar aqui. Vamos ver que está limpinho, que está cheiroso. E você vai ficar feliz porque todo mundo ficou feliz. Você serviu aos outros. Entendeu? A finalidade do dom é para servir ao outro, para te sentir bom, né? Exatamente. Então, a questão dos dons é essa, é para servir ao próximo, né? É para servir ao próximo. Eu nem sei qual versículo eu parei. Parei no 8? Não, eu li 8, 9 e 10, né? 8, 9 e 10. Quem pega vai dar por favor. Você entrega no farelo. Isso. Nós somos uma dupla, né, velho? Então, eu parei no versículo 10, né? Tá. Gente, eu falei que eu não ia entrar sobre a questão de o que significa cada dom ainda. Eu falei que não vou entrar nesse ponto, né? Para que esse dom? Qual a finalidade desse dom? Eu falei que não entraria nesse ponto ainda, né? Estou esperando, eu preciso beber água. Obrigado. Versículo 11, volta a ler, né? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribuiu a cada um como quer. Eu posso pedir a Deus um dom? Posso. Posso buscar a Deus um dom? Posso. Mas significa que Deus vai me dar esse dom? Não. Porque ele distribui a cada um como ele quer.
Exatamente como Ele quer. Como Ele quer. Então, não está ligado, os dons não estão ligados simplesmente à nossa vontade. Então, Paulo fala sobre a soberania de Deus em distribuir o dom para quem Ele quer, como Ele quer. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. Né? Paulo está falando que o Espírito Santo é quem distribui os dons e também é Ele que age eficazmente na vida daqueles que exercem o dom. O homem é apenas um instrumento, mas o poder vem do Espírito Santo de Deus. Assim não faz sentido falarmos homens poderosos, né? Homens poderosos de Deus. Não faz sentido falar isso. Porque o poder é de Deus. Não está atrelado ao homem. Quando uma pessoa tem um dom de milagre, dom de cura, não é a pessoa que tem o poder. Atualmente faz-se propaganda de homens poderosos, homens de poder, mas na verdade Paulo fala que um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. A glória é para Deus, a glória não é para os homens. É um Deus poderoso que realiza através de homens pequenos, fracos, humildes, que estão ali como instrumentos na mão dele. Né? Quando a gente pensa em instrumento, a gente já pensa logo. Dá para comparar. Está aqui o teclado aqui. Se chega alguém que não toca, se chega alguém que não toca aqui, aí vai pegar esse daqui, ó. Alguém que não sabe tocar o instrumento. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz um solo aqui. Ou o instrumento está ali parado. Está servindo para quê? Mas quando alguém que sabe tocar, não faz sentido. Assim sou eu você, meu irmão. A gente não é poderoso, não. Não existe um grande nome de poderoso aí, não. É um Deus poderoso que usa, que enche os instrumentos dele para poder ter uma função. E aí é o benefício do povo da igreja. Não é glória ao instrumento, é glória a Deus que usa os instrumentos. Glória a Deus. E aí vai ficar por aí.